A todos, a cada um que nos escuta em casa. Boa tarde ao público presente aqui no plenário dessa casa, aos meus colegas vereadores, que eu cumprimento na presença do nosso presidente, vereador Print Júnior. Boa tarde, gente. Pessoal, hoje não é um dia feliz. Hoje não é um dia feliz para nenhum divinopolitano que conhece, que tem na família, pelo menos uma das 5.000 pessoas que estão com as suas doses, segundas doses atrasadas na nossa cidade. Para além disso, hoje não é um dia feliz para ninguém que tem consciência, mesmo se não tiver uma dessas pessoas na família. Quem consegue se alegrar, quem consegue ficar feliz e orgulhoso numa situação dessas? 5.000 pessoas, mais ou menos, terão a sua imunização comprometida, porque nós não temos segunda dose para aplicar. E eu, gente, como vocês sabem, eu sempre falo sobre ser uma vereadora independente. Eu não sou base do prefeito Gleidson e não sou oposição ao prefeito Gleidson. Sou uma vereadora independente. Isso me deixa numa posição muito confortável. É uma posição em que eu posso pegar e vir aqui e criticar quando eu acho que algo deve ser criticado, elogiar e mesmo defender em outras situações. Eu vi muitas críticas à prefeitura ontem sobre não termos as segundas doses. E a gente precisa ser justo. Nós não temos a segunda dose por incompetência, má gestão, falta de planejamento do governo federal. Vamos fazer uma linha do tempo de tudo que aconteceu, gente. Lá no final de março, quando a gente ainda tinha o talvez pior ministro da Saúde da história desse país, o general Pazuello, ele enviou uma nota para todos os municípios do país, avisando que não era para guardar vacina, que era para aplicar todas as vacinas que estavam e desenvolver esse negócio da primeira dose, que não era para preocupar com a segunda dose. O próprio Pazuello lá atrás passou um ensinamento para os brasileiros, né, gente? Quando ele falou assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Para justificar, né, a relação quase escravocrata não, a relação péssima que tinha entre ele e o presidente Bolsonaro. Ele falou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O governo federal mandou, os municípios obedeceram. Aplicamos todas as vacinas, inclusive Divinópolis assim o fez. E eu considero que o prefeito fez corretamente. O Ministério da Saúde está acima da Secretaria Municipal de Saúde. O presidente está acima. Ele mandou, tem que fazer. Beleza. Agora a questão é a seguinte. Lá no início de abril, o Butantan entrou em contato com a imprensa, entrou em contato com o governo federal e avisou. Vai faltar insumo. Nós não vamos conseguir produzir as vacinas na quantidade suficiente. Isso no início de abril. O que é que qualquer ministro da Saúde, qualquer pessoa minimamente competente, que tenha a capacidade de raciocínio intacta, faria? Mudaria essa decisão, né? Prefeitos, voltem a guardar as segundas doses, porque nós vamos precisar delas. Isso foi feito, gente, mas isso foi feito no final de abril. Quase 30 dias depois do comunicado do Butantan. São as consequências de um governo incompetente e com má gestão, como eu falei no início. Ou seja, os municípios passaram mais um mês aplicando vacinas num ritmo bem intenso, tudo que chegava saía, ia para o braço dos brasileiros, sem a gente ter capacidade produtiva, por falta de insumos. Insumos esses que vêm da China. E calma que a gente vai falar disso ainda. Agora, gente, a gente precisa reconhecer que essa situação é insustentável e existem formas de corrigir isso. Uma das formas é a gente quebrar a patente desses insumos. Porque se nós quebrarmos a patente desses insumos, a gente consegue produzir eles aqui, aumentar a nossa produção de vacina. Inclusive, a UENG consegue, a UFSJ deve conseguir, o FMG deve conseguir, o Butantan consegue. A gente tem capacidade produtiva aqui. Agora, qual que é o ponto? O governo federal o governo federal do Brasil é o único país em desenvolvimento que se pronunciou contra a quebra de patentes. Até o Joe Biden, que é presidente dos Estados Unidos, que é o país que tem todas as companhias farmacêuticas, que é o país que mais lucra com as patentes, já falou que tem que quebrar essas patentes. Mas o Brasil virou o próprio cachorro de rico, que a gente late para defender a mansão e dorme no quintal, no sereno. Então, não adianta. Tem que quebrar essas patentes, tem que produzir vacina aqui. Agora, gente, qual que é a questão? Muita gente fica incomodada quando eu falo de presidente Bolsonaro, de governo federal aqui. As pessoas falam assim, Lohana, vereadora de Divinópolis, o que a Lohana está falando de presidente Bolsonaro? O que a Lohana está falando de governo federal?
Vai falar de Divinópolis. Meus amigos, eu estou falando de Divinópolis. Tem 5 mil divinopolitanos com a vacinação comprometida por causa da incompetência do governo federal. Então, sim, eu estou falando de Divinópolis. Mais uma vez, a gente tem que falar de erros do governo federal que tem consequência em Divinópolis. Anteontem, o presidente da República, num pronunciamento, falou que o vírus é invenção de laboratório chinês e deixou entender que a China está tendo ganhos financeiros com a pandemia. Eu queria dizer para vocês, gente, que a China é o nosso principal parceiro comercial. E para a economia do país, que já está em frangalhos, brigar com o nosso principal parceiro comercial, na minha opinião, é coisa de gente pouco inteligente ou mal intencionada. Aqui em Divinópolis, o setor da siderurgia é um dos setores que mais emprega os divinopolitanos. A gente gera 4 mil empregos diretamente e 14 mil empregos indiretamente, segundo dados do final de 2019. Imagina só, se a siderúrgica, que tanto vende para a China, começar a sofrer os impactos e as retaliações do governo chinês, porque a gente tem um presidente que só abre a boca para atrapalhar o país. É complicado. E isso atinge Divinópolis. Além disso, gente, há 2 horas atrás, o Butantan soltou uma nota. Presidente, eu não sei se o senhor sabe, mas há 2 horas atrás, o Butantan soltou uma nota avisando um novo atraso nos envases da vacina, porque o governo chinês mudou novamente o prazo para mandar os nossos insumos. Era dia 10 e agora vai ser dia 13. Então, gente, se a gente precisa da China, a gente não briga com a China, não. Isso, na minha opinião, é coisa de quem não está preocupado com o país. E tanto se disse no governo federal sobre preocupar com a economia e com vidas, sobre a importância das duas coisas caminharem juntas. E eu concordo com isso. Mas será que realmente quem se preocupa com a economia e com as vidas fala esse tipo de coisa infeliz? Que só serve para criar um clima de caos? Que só serve para confusão? Que não salva vidas? Que não cuida dos brasileiros e mais especialmente dos divinopolitanos? Não tem nem estudo direito, gente, falando sobre as possíveis consequências do atraso da vacinação. Vocês sabem por quê? Porque ninguém pensou que poderia haver um país tão incompetente na vacinação. Ninguém pensou que a gente poderia ter um país que ia atrasar. E agora, quem vai arcar com as consequências se essas pessoas tiverem a sua imunização prejudicada? Se a mãe de você que está assistindo tiver a imunização prejudicada, quem vai arcar com essas consequências? Porque isso tem consequências. Isso tem consequências sanitárias, são mais mortes. Isso tem consequências econômicas. Se a gente tiver que aplicar uma terceira dose, vai gastar mais. O tempo da vacinação vai ser maior. Quem vai arcar com essas consequências? Por isso eu espero que essa CPI da Covid aponte todos os culpados, os incompetentes, os má gestores, todos que estão no governo federal. Porque o que eu estou vendo são prefeitos estrangulados. Eu vi tristeza no rosto do prefeito Gleidson ontem. Eu vi tristeza no rosto da vice-prefeita Janete. E foi horrível. Eu vi que eles estavam dando uma notícia que eles não queriam dar. Eles estavam falando coisas que eles não queriam dizer. O interesse deles é que todo mundo esteja vacinado logo. Então, gente, o que eu estou vendo são prefeitos estrangulados, sofrendo na mão de um governo federal que só atrapalha. Por último, a gente tem que falar mais uma vez, né? Foram várias críticas ao presidente Bolsonaro, mas o governador Romeu Zema também não ajuda, né, gente? Todos os vereadores aqui têm vindo aqui falar do governador Romeu Zema. É importante falar dele. Mas eu ainda queria falar uma coisa. Criticar o governador Romeu Zema é muito fácil. Porque o governador Romeu Zema não tem fã-clube. O governador Romeu Zema não tem ninguém disposto a fazer grandes manifestações por ele, a brigar muito por causa dele, não. Não tem. Eu quero ver qual político que vai vir aqui na frente, tomar o chumbo que eu tomo, apanhar nas redes sociais igual eu apanho, mas eu não me preocupo, porque eu não entrei na política procurando emprego. Mais 2 minutos, presidente. Concedido, vereador. Obrigada. Eu entrei por um propósito de verdade para as pessoas, então a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. E tem 5 mil divinopolitanos com vacina atrasada por incompetência do governo federal. Falando, então, do governador Romeu Zema, de quem eu já falei, é muito fácil criticar e apontar problema, porque não tem fã-clube.
Mais uma vez, governador Romeu Zema deixa Divinópolis esquecida no escanteio. Ó, é cidade que recebe viatura e Divinópolis não recebe. É cidade que recebe kit intubação com sedativo e Divinópolis não recebe. E agora é cidade que abre hospital regional e Divinópolis não abre. Eu estou muito feliz pelos amigos de governador Valadares. Tomara que esse hospital salve muitas vidas lá. Mas Divinópolis também precisa do hospital. E aí, gente, eu convoco, porque eu não estou aqui para brigar com o deputado, não. Eles estão lá porque eles merecem. Ganhar a eleição não é fácil, não. Que eles trabalhem para trazer esse hospital regional. Cleitinho, Domingos Sávio, Gustavo Mitre, Fábio Avelar, todos. Ajudem a abrir o hospital regional. Divinópolis vai agradecer muito. Um abraço a todos. Obrigada, presidente. Obrigado, vereador Lohana França. Eu convido o próximo vereador inscrito,